Bom dia, povo de Deus! Hoje é quarta-feira e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a fé, sobre o nosso versículo bíblico que está localizado em Ezequiel 37. Vamos fazer uma oração antes de começar. Pai, eu quero te agradecer por essas pessoas que têm entrado aqui no canal, ouvido a tua palavra, abençoado, compartilhado. Que o Senhor continue, Senhor, trazendo novas pessoas para ver, visualizar aquilo que o Senhor tem falado através das nossas vidas. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, cada palavra que for falada aqui. Amém, amém e amém. Bom, como nós estamos hoje no segundo dia do nosso propósito, nós estamos aqui para compartilhar com vocês o que o Deus colocou no meu coração, o Senhor colocou no meu coração, que nós temos que usar a fé. E Ele quer que a gente focalize na primeira parte do versículo, que está falando assim, em Ezequiel 37, no verso 3, fala assim: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Quando Deus faz essa pergunta para Ezequiel, Ele falou para mim, a fé, ela não anda com a dúvida. Quando nós temos fé, nós não temos dúvida. Ou é uma coisa ou é outra. Se você estiver usando fé e de repente a dúvida vir, vai acontecer com você o que aconteceu com Pedro. Pedro estava andando pela fé sobre as águas. Quando ele duvidou, ele afundou. Então nós não podemos andar com fé e com dúvida ao mesmo tempo. Temos que ter fé. Então eu vou dar uma pequena explicação de como você usar a sua fé sem duvidar. E de como você já usou a sua fé antes, nem sabia que estava usando, e você nem duvidou, e você alcançou às vezes bênção na sua vida porque você usou a fé sem saber que você estava usando a fé. Então não cria um tabu na sua mente a respeito da fé, achando que você não consegue, que você não é capaz, que isso é difícil demais e que você acaba duvidando, será que é coisa da minha cabeça? Não deixa isso entrar no seu coração. Por quê? Porque o Senhor quer te mostrar coisas. Ele quer te abençoar. Aqui, se você continuar seguindo aqui, eu vou falar bastante sobre fé. Eu vou pincelar um pouco hoje o que eu entendo sobre a fé e o que o Senhor compartilhou comigo hoje dentro desse versículo. Deus pergunta para o profeta, poderão viver estes ossos? Eu quero que você pense junto comigo. Ele perguntou por quê? Porque ele queria ter certeza se o profeta estava duvidando ou acreditava. Qual foi a resposta do profeta? Ele não duvidou, o profeta não duvidou. O profeta respondeu para ele assim. Ó, quer ver? Senhor Deus, tu sabes. Por quê? Porque ele acredita em Deus. Ele sabia. O que eu entendi aqui é que ele sabia que Deus poderia fazer. Por isso que ele falou, Senhor Deus, tu sabes. Se tu fizer, claro que eu creio. Porque ele cria que Deus poderia fazer qualquer coisa. Ele estava crendo. O profeta conseguia crer em Deus. Então Deus fez a pergunta para que não houvesse nenhuma dúvida. E ele queria agir dentro da fé do profeta. Claro que nós vamos lançar as palavras, mas é necessário você usar fé também. Quando nós acreditamos, agradecemos, existe um mistério, eu vou falar sobre esse mistério. O mistério de você agradecer por aquilo que você não viu ainda. Eu ainda vou fazer, eu já fiz vídeos no passado sobre isso, vou fazer novamente, vou continuar falando, porque eu acho que tem muita gente que ainda precisa alcançar essa dimensão de fé. E a fé, ela não pode ter dúvida. Ou seja, vou dar um exemplo para você. Quando nós agradecemos por algo que nós já temos, nós não estamos usando a fé. Nós estamos simplesmente agradecendo a Deus. Agora, quando nós agradecemos por algo que nós não recebemos ainda, que não chegou no nosso alcance, nós estamos usando a fé. Então, se você não tem dificuldade de usar a fé e você acha que vai ser difícil para eu usar a fé, eu tenho problema com dúvida na minha mente, eu tenho que vencer essa barreira da dúvida, começa a agradecer por coisas que você gostaria de ter e que você não tem ainda. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que o problema dela está no relacionamento familiar. Tem pessoas que o problema dela é financeiro. Tem pessoas que ela está almejando ter um filho e ela não pode. Tem pessoas que está tentando casar há muito tempo e não consegue. Então, são bênçãos diferentes. Eu vou dar exemplos diferentes porque cada pessoa é de um jeito. Tem gente que está querendo comprar uma casa.
Tipo, a pessoa, ela não tem problema nenhum. O problema dela é que ela ainda não conseguiu se estabilizar financeiramente e comprar uma casa. Ou seja, no passado, se você lembrar, pensa junto comigo, você já alcançou bênçãos na sua vida usando a fé, e eu vou fazer você pensar agora. Vou dar um exemplo. Quando você vai comprar, vou dar um exemplo aqui, um carro. Você vai comprar um carro e você vai começar a pensar naquele carro. Eu quero comprar esse carro. E você às vezes nem vê possibilidade de você comprar aquele carro financeiramente, mas quando você começa a pensar demais naquele carro, não, eu vou comprar porque o carro vai ser bom, vou poder levar meus filhos na escola, e eu quero um carro que tenha ar-condicionado porque aqui é muito calor, e eu gosto da cor branca porque eu acho super na moda, eu quero preto por dentro para que não suje. Você já está imaginando o seu carro. Eu vou te falar, você está usando fé e você não sabe. E aí você tá pensando ali, poxa, você conseguiu sentir até o banco do carro. Você sentou, passou a mão, sentiu o banco, colocou a mão no volante, colocou a mão na chave, virou a chave, ligou o carro e falou assim, nossa, novinho, que motor, cheiro de novo. Oh, meu Deus, você tá vendo até o laço no carro. Então é tipo assim, você visualizar isso e de repente você começar a trabalhar para que isso venha acontecer. Não, eu vou juntar quanto que eu preciso para comprar um carro desse. Aí você vai fazer o cálculo. Se eu trabalhar 1 ano e conseguir juntar R$ 1.000 por mês, eu consigo dar entrada no meu carro e financiar esse carro. Acabou. Você pensou tanto que você vai fazer aquilo acontecer. E aquilo vai acontecer. E aí você hoje está às vezes dirigindo o carro que um dia você pensou. Você idealizou, desejou ele. Ou você está namorando alguém que um dia você sonhou em namorar com essa pessoa. Às vezes você está casado com uma pessoa que um dia você sonhou em casar com essa pessoa. Você sonhou em namorar com essa pessoa. Você começou a orar um dia, pediu a Deus uma pessoa, Deus colocou uma pessoa no teu caminho. Hoje você está vivendo a fé que você um dia botou em ação. Então, nós temos que agradecer pelas coisas que não chegaram ainda. Então, a gente vai começar a agradecer pelas bênçãos. O profeta Ezequiel, ele começou a profetizar e os ossos secos, eles começaram a se mover, a fazer barulho. A primeira coisa que aconteceu com os ossos secos foi barulho. Teve um barulho quando ele começou a profetizar. Então, quando você lançar as palavras no mundo espiritual, para as suas vidas, para a sua bênção, você vai começar a ver algo acontecer. Algo acontece quando você começa a lançar as palavras. Quando você se move em oração e lança as palavras certas que se encaixam daquilo que você precisa, um barulho acontece. Algo acontece que vai ser notório aos seus ouvidos. E você vai começar a ver os ossos secos, que está relacionado de várias formas, pode estar relacionado a nós, as coisas que a gente vive, as circunstâncias, os ciclos que precisam ser quebrados e várias coisas que pode estar incluído nisso aí. Eu quero que você entenda, eu não vou falar muito aqui, mas eu falei o necessário. Eu quero que você entenda que usar a fé não é difícil. Usar a fé é algo que você pode, é possível, você é capaz de usar a fé. Eu quero que você creia que quando você quer uma casa, vou dar um exemplo. Quando o meu filho tinha 1 ano e o outro tinha 2 anos de idade, eu queria uma casa. E aí eu comecei a pensar na casa que eu queria. Eu queria muito uma casa que tivesse a janela tipo a pia da cozinha estava aqui para lavar louça e a janela estava aqui. E eu queria olhar assim, ter aquela visão bonita. Eu sempre pensava, não sei por que eu queria isso, mas era o que eu queria. Eu queria a pia da cozinha com a janela e eu pudesse abrir a janela e ver os passarinhos, a grama, as árvores. E eu tivesse E aí Deus me deu uma casa assim, do jeito que eu queria. Eu comecei a detalhar na minha mente do jeito que eu gostava
de ter uma casa. Aí eu lembro que eu acabei comprando, um ano depois a gente comprou uma casa que era exatamente do jeito que eu pensava. E eu lembro que eu ainda pensava assim, eu quero o quarto do meu filho azul, eu quero o outro quarto do menorzinho verde, eu quero o meu rosa. E a casa literalmente já veio pintada do jeito que eu queria. Ela na época, hoje em dia o povo não faz muito isso mais, mas naquela época, isso tem muito tempo atrás, tá? Isso tem 19 anos atrás. Então, naquela época, era moda pintar as paredes tudo das casas assim meio colorido, aquela cor clarinha, mas eram com cores. E aí eu lembro que a gente comprou a casa, ela já estava toda pintada das cores que eu queria. E a quarto do meu, um era azul, o outro era verde e o quarto de suíte, que seria o meu, era rosa, clarinho, bem clarinho assim. E eu falei assim, cara, como que pode? E eu lembro que, assim, vários detalhes da casa eram coisas que eu já tinha imaginado, usado a fé, e eu não tinha percebido que eu estava ali usando a fé, e eu materializei uma bênção na minha vida. Tipo, hoje eu quero uma casa de novo, porque eu não tô mais naquela casa. Aquela casa nem existe mais na minha vida, na história da minha vida. Então eu quero uma casa. Eu quero vivenciar uma casa nova. Eu quero entrar dentro da minha casa nova. Eu acho que eu estou precisando pensar e visualizar na minha casa. Eu preciso visualizar, pegar a chave da minha casa, abrir a porta, sentar no meu sofá novo e andar até a sala da cozinha, imaginar a minha mesa. Eu tenho que ver como que eu quero a minha cozinha, o que que eu gosto, o que eu priorizo que eu gostaria de ter numa casa. Paz, tranquilidade, silêncio, barulho de passarinho, barulho de cachoeira. A gente tem que visualizar. Por quê? Porque se você simplesmente falar, eu uso a fé. Quando eu falo de fé, eu falo disso. As pessoas falam, a fé sem obra é morta. As pessoas acham que a fé... Eu sempre ouço os pastores pregar, sempre. Eu sei que a palavra de Deus pode falar de muitas formas e que a fé sem obra é morta. E aí você tem que fazer e ajudar os irmãos, porque isso é as obras. Mas Deus, quando Ele sempre colocou no meu coração a respeito das obras da fé, as obras da fé é exatamente isso. É você usar a fé. E a fé é o quê? É você conseguir visualizar, você ser um visionário. Isso é você ter fé. Você conseguir visualizar. A igreja primitiva, ela era uma igreja de fé. Eles eram visionários. Eles conseguiam ver anjo, ver Jesus, ver milagre. Eles andavam nos milagres. Eles eram transladados de um lugar para o outro para pregar. Isso era comum no meio deles. Hoje em dia a gente não tem isso. Uma pessoa que vivencia isso, ela é dita como um anjo. As pessoas pensam que a pessoa é um anjo. Se ela consegue ver anjo, se ela consegue ver Jesus, se ela é transladada do Japão para o Brasil, as pessoas pensam que a pessoa é um anjo, porque não é comum hoje. Não é comum vivenciar milagres de Deus. Então, nós temos que entender que a gente tem que voltar a viver o que a igreja primitiva viveu, que é andar pela fé. E andar pela fé é você vivenciar através... Você tem que exercitar. E é a sua imaginação que vai exercitar. Se você quer ver Jesus, existe um processo. Convida todo dia ele para sentar no mesmo lugar do lado da sua cama e ora. Todo dia você convida ele para sentar ali. Todo dia. 1 hora Deus vai começar a te abrir os seus olhos para você visualizar ele. Então é um processo que é fácil você visualizar as bênçãos terrenas porque você já viu. Então você visualiza uma casa do jeito que você quer, você visualiza um carro do jeito que você quer, você visualiza uma criança com a personalidade que você gostaria que ela tivesse, você visualiza um marido da forma física que você talvez gostaria que ele tivesse, e a personalidade e o caráter. Mas visualizar Deus, um ser que você talvez nunca viu como ele é mais difícil. Eu entendo às vezes a questão que você tem, eu vou visualizar Jesus como? Você visualiza a mão, pensa na mão de Cristo, que tem um cravo na mão dele, que ele foi furado lá na cruz. Olha a mão de Jesus e visualiza a mão dele e começa a ver essa mão e se visualiza ajoelhado
aos pés dele, olhando os pés dele e orando aos pés dele. Coloca uma cadeira especial para Jesus na sua casa e fala assim: aqui todo dia ninguém vai sentar, quem senta aqui é Jesus, e eu oro aqui nessa cadeira aos pés de Jesus, e começa a visualizar ele ali. Daqui a pouco, meu filho, eu tenho certeza que Jesus vai se manifestar na sua casa e que a bênção vai chegar na sua casa. Essa palavra é para te motivar, para te abençoar, para que você venha ver que é possível. Não tem nada impossível para Deus. Deus quer ampliar o seu entendimento para que ele possa te abençoar. Então vamos junto nessa jornada de jejum, oração. Não deixa de ler a Bíblia. Não pensa que é difícil ficar 1 hora lendo a Bíblia por dia, não. É fácil demais, porque é super fácil você pegar o seu celular e ficar 3 horas ali passando Reels, né? É fácil. 3 horas ali passando Reels, Shorts. E sai do YouTube e entra no Shorts e entra no Instagram, no Reels do Instagram. Sai do Instagram e entra no TikTok. É 1 hora para cada plataforma. Eu acho que a gente pode parar com isso e entrar. Você pode até, vamos supor, eu vou visualizar ali, porque eu vou ver uma coisinha, ver como é que tá aqui, minha família postou uma fotinha, ok. Saiba entrar e saiba sair. Tenha autocontrole. E aí você vai pegar e vai tirar o seu tempo para ler a Bíblia. Porque há coisas melhores que Deus quer mostrar para você. Há bênçãos maiores que Deus quer que você vivencie. E é necessário um certo sacrifício. Vamos orar para finalizar essa live e que você seja abençoado. Pai, eu quero te agradecer por esta bênção, por esta vitória, por este momento, Senhor, em que nós estamos vivendo na Tua presença. Te agradeço por essa palavra abençoada, por esse dia abençoado. Que o Senhor venha nos direcionar, nos guardar, nos ungir. Que a Tua bênção venha estar sobre as nossas vidas, ó Pai querido, amado. Deus precioso, soberano, justo, fiel, verdadeiro. Vem nos capacitar a cada dia, dá-nos força para ler, dá-nos força para orar, dá-nos força, fortalece, dá-nos fome de estar na Tua presença, fome de buscar a Tua face, fome de buscar, Senhor, quem Tu és. Vem abençoar as nossas vidas, Pai. Vem ampliar o nosso entendimento. Pai, abençoa cada um que está entrando nesse vídeo, para poder assistir, para poder entender a Tua vontade, para poder receber a Tua palavra. Abençoa aqueles que vão estar acompanhando no horário da noite, que nós vamos mudar. Abençoa para que o Senhor venha trazer, Senhor, pessoas que queiram orar junto comigo, pessoas que queiram clamar junto comigo. Pai, no nome de Jesus, venha abençoar e cobrir as nossas vidas com a Tua graça, porque aqui nós vamos estar, Senhor, motivando uns aos outros, orando, Senhor, para que a gente possa alcançar, Senhor, a Tua vontade soberana. Pai, no nome de Jesus, abençoa e nos cobre com a Tua graça, com a Tua bênção, com a Tua unção. Capacita-nos a cada dia a fazer este trabalho, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Eu te agradeço por você ter assistido até o final. Eu te vejo amanhã às 8 da noite, né?